Paz, meus irmãos. Hoje a gente está aqui mais uma vez para estar ministrando mais uma aula do nosso departamento do DINC, né? Para quem está assistindo pela primeira vez, o DINC é um departamento de integração de novos convertidos das igrejas Assembleias de Deus, mas ela também é voltada para muitos membros que queiram também continuar o aprendizado da palavra de Deus, né? A gente tem que aprender mais e mais da palavra do Senhor. A gente precisa renovar os nossos conhecimentos. A Bíblia mesmo fala que a gente deve seguir e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, em conhecer a Deus, né? Quem não conhece o livro do DINC é este, tá? Eles são 20 lições para o novo convertido, mas tem temas maravilhosos que servem para toda a igreja, os que estão iniciando, os que já estão integrados, e os ensinamentos desse livro são temas bem propícios para a nossa vida no todo, né? E hoje a gente vai estar falando na 11ª lição, que a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Todos que estão acompanhando as aulas leram a lição, né? Se tiver as suas dúvidas, a gente vai depois responder as dúvidas. Se quiser já perguntar aqui mesmo neste vídeo embaixo, pode perguntar, mas também a gente pode responder quando a gente estiver na nosso debate lá presencial, que a gente vai estar marcando todas as terças-feiras. Por enquanto estava sendo só via WhatsApp, né? Agora a gente vai começar também fazendo presencial, porque já está ingressando de pouquinho em pouquinho. E aí, sem mais demoras, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no nosso texto de memorização que está dizendo aqui que em Atos 2, versículo 4, que diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo lhe presenteasse, que o Espírito Santo lhe doasse, que o Espírito Santo lhe atribuísse que falasse, né? Então o Espírito Santo, ele derramava os seus dons sobre a igreja para o segmento do ministério da igreja. E ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, a gente vai aprender um pouquinho nessas lições. Porque todos nós, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus já vem fazer morada. Porém, a gente tem que buscar ser mais cheios do Espírito Santo para ter o batismo com o Espírito Santo e trazer verdadeiramente mudanças nas nossas vidas. Então, aqui nessa lição, a gente vai aprender um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Em Atos capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, ó: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. E qual era a promessa? Versículo 5: porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Isso a gente vai descobrir nessa lição, tá bom? Então Jesus ali, quando ele padeceu, morreu na cruz por nossos pecados e ele ressuscitou no 3º dia, ele ficou ali durante 40 dias falando das coisas concernentes do reino de Deus. E ali ele esteve também com os discípulos, e quando ele subiu aos céus, ele falou e fez a promessa para os discípulos: eu vou, mas vou deixar o Espírito Santo convosco, que era o que ia estar com os discípulos, dando ousadia para eles pudessem testemunhar as obras de Cristo e continuasse falando do reino. Então Jesus, ele já deixou desde o princípio o Espírito Santo conosco, né, que a gente falou nas outras aulas. Mas hoje a gente vai focar o batismo com o Espírito Santo. Então, como eu pedi para vocês abrir lá em Atos 2, todo mundo abriu? Se não abriu, dá pausa aí, corre lá e vai abrir. A gente vai falar, por exemplo, no versículo 2, eu quero que vocês acompanhem comigo. Um som
como de um vento impetuoso, um vento enérgico, um vento intenso, um vento vivo. Aí a gente começa a analisar. Eis um som como de um vento impetuoso, testemunhando 3 sinais da presença de Deus: o vento, o fogo e línguas. O vento, presença do Espírito Santo, simbolizava. O fogo era o símbolo do poder do Espírito Santo. E línguas, várias línguas para a proclamação do Evangelho a todos, independente de sua religião, independente de sua raça, de sua cor, independente de tudo. A proclamação do Evangelho a todas as nações. No versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foram dominados pela influência poderosa do Espírito Santo em suas vidas, evidenciando aquele pelo falar em outras línguas, para que todos pudessem entender o Evangelho de Jesus Cristo. A vinda do Espírito Santo no Novo Testamento é um cumprimento da promessa registrada lá em Lucas. Vocês já leram Lucas 24, versículo 49? Lucas 24, 49 diz assim, ó: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Poder, autoridade, ousadia. O poder. Poder para quê? Poder para ser minhas testemunhas, como Jesus Cristo diz ali em Atos, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim, ó: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, você vai receber poder para dar testemunho de Cristo, você vai receber poder para proclamar o Evangelho de Cristo, poder para ser testemunha viva do Evangelho de Cristo. Você vai ter autoridade, ousadia. E se você já prega a palavra de Deus com autoridade e ousadia, é porque você já está cheio do Espírito Santo e você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Porque aqui no decorrer da lição a gente vai ver quais são os sinais, quais são as evidências que você já foi batizado com o Espírito Santo. A gente precisa buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que traz mudança e Ele traz esse poder, essa autoridade em nossas mãos para que possa proclamar o Evangelho de Cristo e falar das coisas do seu reino, como Jesus. Amém? Uma vez que o Espírito Santo é o Espírito Santo de Cristo, ele resiste ao orgulho, à soberba, à avareza, à exaltação de si mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, quando Jesus Cristo deixou o Espírito Santo de Deus e ele nos presenteou com essa dádiva do Espírito Santo de Deus para estar conosco, o Espírito Santo de Deus ele veio para proclamar o nome de Jesus e não para exaltar a si mesmo. Enquanto você está cheio do Espírito Santo de Deus, você não exalta a si mesmo. A glória não é para ti, a glória é para Deus, somente para Ele, somente para a proclamação do Evangelho dEle. A luz dEle tem que brilhar em nós. A glória sempre tem que ser para Ele. A honra é sempre para Ele, não para nós. É como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não veio para exaltar a si mesmo, né? Mas sim para exaltar o nome de Deus. E isso é uma influência muito grande. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você vai buscar sempre ter uma vida em santidade,
em renúncia ao pecado, em renúncia do seu eu. Egocentrismo não pode haver no meio do cristão, não pode haver no meio da igreja, porque a igreja ela tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. E quando a igreja está cheia do Espírito Santo de Deus, a unidade ela é visível a todos, a unidade entre todos, o amor entre todos. Você vai buscar amar mais seu irmão, a ser mais servo do que querer ser servido. Você sempre vai querer obedecer mais, viver uma vida de santidade maior, a ser temente mais ao Senhor. E você vai sempre sentir o desejo de proclamar o Evangelho de Cristo, seja para quem for. Amar mais, evangelizar mais, fazer mais a vontade do Senhor, né? E aí a gente começa a se perguntar também, por que devemos buscar esse poder do Espírito Santo? Ou como muitos já conhecem, por que devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Somente para recebermos dons do Espírito, porque quando você está cheio do Espírito, você é batizado com o Espírito Santo, automaticamente você recebe dons dos céus, né? O Senhor, Ele distribui os dons sobre os seus servos, sobre a sua igreja, para que o ministério dele se conclua, para que o ministério dele cresça, para que sua igreja cresça em graça, conhecimento. Então ele distribui vários dons. E quando você está cheio do Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo, você recebe dons dos céus, você recebe dom. E são vários dons que a gente vai estar falando na 12ª aula, que a gente vai falar sobre os dons do Espírito. Mas só um pouquinho aqui para você entender. Os dons, eles são distribuídos à igreja. E existe dom que é o dom de servir, o dom da caridade, o dom da misericórdia. Não existe só dons da cura, dons da libertação. Não existe só o dom de falar em línguas. Não são só esses dons. Sabe por quê? Porque é dividido conforme a igreja necessita, para que o ministério dela cresça. E na próxima aula vamos falar bastante sobre isso. Mas hoje, para meditar aqui, ó, então a gente não deve buscar o batismo com o Espírito Santo somente para receber dom. A gente não deve buscar o batismo com o Espírito Santo somente para nos envaidecer, para dizer, eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu falo em outras línguas porque o Senhor me deu esse dom. Ou eu prego melhor, ou eu sou mais santo. Não. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo para você ser cheio de Deus na sua vida e você ser testemunha de Cristo, que esse é o propósito do cristão. Você precisa também entender que o batismo com o Espírito Santo, quando você busca, não é para mostrar aos homens, porque existem algumas denominações que elas acham que você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo somente para você mostrar que você foi batizado. Não, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo porque é uma necessidade do seu espírito, é uma necessidade da sua alma para você estar mais cheio de Deus na sua vida. Então não é para mostrar a homens que você foi batizado, é para você ter mais comunhão com Deus, ter mais essa afinidade com o Espírito Santo, é para você ser testemunha de Cristo, é para você criar ousadia e autoridade para pregar o Evangelho de Cristo aonde quer que seja para quem for, porque muitas vezes a gente acovarda. Os discípulos, começa a lembrar, os discípulos eles tinham medo. Os discípulos eles tinham medo de sair proclamando o Evangelho de Cristo, porque eles podiam sofrer perseguições, eles podiam morrer pelo Evangelho de Cristo. Vocês conhecem mesmo a história de Pedro que negou Jesus 3 vezes. Quando falaram, você esteve ali com Jesus Cristo. E ele negou por medo de morrer na cruz como Cristo morreu. Quando o Espírito Santo veio, ele deu autoridade para ele. E vocês conhecem a história dos discípulos. Eles sofreram, morreram, foram castigados. Muitos cristãos sofreram perseguições feias mesmo, que hoje talvez eu e você não aguentassem. Mas eles foram jogados em covas de leões, foram perseguidos, foram mortos, queimados. Teve muitas coisas. Se você começa a ver a história, todos eles sofreram por amor ao Evangelho, amor de Cristo.
E da onde que eles conseguiram essa coragem, essa ousadia, essa força? Conseguiram através do Espírito Santo de Deus que estava com eles. E a gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, esse poder para a gente continuar firmes como igreja, fortes e pregando o Evangelho de Cristo, ser testemunhas de Cristo. Então a gente precisa buscar e receber poder do Espírito Santo para cumprir a missão que Jesus Cristo ordenou para sermos curados verdadeiramente dos nossos pecados, das nossas transgressões, das manchas que o pecado causou nas nossas vidas, para aprendermos e conseguirmos perdoar. Muitas vezes não conseguimos perdoar por nós mesmos, porque tem coisas que o homem não consegue, são dores marcantes em nossas vidas, que se não for o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos perdoar. E quando estamos cheios do poder do Espírito Santo, aprendemos e conseguimos perdoar, porque a gente precisa liberar o perdão. A gente precisa buscar receber poder do Espírito Santo para amarmos mais como Cristo nos amou. Você tem amado como Cristo amou? Você tem amado o seu irmão, mesmo sabendo que ele falou algo contra você? Você tem amado o seu irmão mais que a si mesmo? Você tem servido ao seu irmão? Você tem visto mais qualidades nos seus irmãos do que defeito? É preciso amar mais. E quem nos ensina a amar mais? O Espírito Santo de Deus. Como estamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, evidência em nossas vidas é amar mais. Precisamos buscar receber poder do Espírito Santo para sermos uma igreja unida, corajosa, sem medo, sem temores de pregar o Evangelho de Cristo, para pregar arrependimento de pecados, pregar mudança de vida, mudança de caráter, pregar a maravilhosa palavra de Deus a toda criatura. Não é pregar só a prosperidade, não é pregar só aquilo que o outro quer ouvir. Não é pregar só que você vai receber cura e libertação vindo para os caminhos do Senhor. Você recebe? Recebe, por graça, por bênção de Deus. As demais coisas são acrescentadas na sua vida. Porém, você deve buscar o poder do Espírito Santo para mudar a sua vida, mudar o seu eu. Você renunciar o velho homem, se tornar nova criatura, servo de Cristo, testemunha do Evangelho de Cristo. Com certeza o Senhor vai te curar, com certeza o Senhor pode te beneficiar, te dando graça de uma casa, um lar, um carro, te dar prosperidade. Mas não deve ser essa busca constante que você deve fazer. Amém? Para sermos testemunha de Cristo, precisamos evidenciar isso em nossas vidas. Ser testemunha de Cristo. O que é testemunhar? Ser testemunha de Cristo é você ser convicto na sua palavra. Tudo que Cristo falou é verdade, tudo que a Bíblia diz é verdadeiro, é um fato, e você deve falar com ousadia e convicção sobre isso. Ele quer da sua igreja derramar dons de línguas, dom de profecias, dom de discernimento e muitos outros dons, mas sobre a igreja como um todo. E para isso, para a gente receber esses dons, a gente precisa buscar poder do alto, esse batismo com o Espírito Santo, para podermos ser suas testemunhas. E esses dons que vão vir quando você está cheio do Espírito Santo é para edificação da igreja, é para que a igreja cresça, é para que o nome de Deus seja proclamado, é que para a igreja seja edificada, é que para a igreja exerça o ministério e cumprir a missão que a igreja foi criada, que é falar do amor de Cristo, sobre arrependimento de pecado, falar que Deus amou o mundo, que você precisa aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você tem uma vida eterna, essa vida aqui é só passageira, a nossa vida é com Cristo. Ele te salva, Ele te liberta, Ele te cura, mas busque poder para ser testemunha de Cristo.
O que é exatamente a palavra batismo? Se você for buscar a palavra batismo no significado exato, o batismo é um ritual de purificação. Ele também é uma palavra, está relacionada com o ato de dar um nome a alguém. Ou seja, quando você é batizado com o Espírito Santo, o Senhor, ele te sela, ele te dá um nome. Você é meu, você é minha testemunha. Você, neste momento, vou te dar poder. Vou te dar autoridade para proclamar o meu evangelho, proclamar as coisas do reino. O batismo no Espírito Santo é um acontecimento na vida do cristão em que recebemos unção, sendo equipados com os dons do Espírito, como a gente falou. Sabe os dons de Espírito lá registrado em Gálatas 5? Amor, paciência, domínio próprio. Tudo quando você é cheio do Espírito Santo, os dons do Espírito, eles têm que agir na sua vida. Em Gálatas 5, se vocês puderem ler depois, ele começa a falar que o fruto do Espírito é amor, mansidão, temperança, domínio próprio, paciência, fidelidade, bondade. E tudo que é ao contrário disso, se vocês lerem os versículos antes, é tudo o contrário a pessoas que não têm o Espírito Santo, não receberam o poder do Espírito Santo, não se encheram de Deus, não se encheram do Espírito Santo na sua vida, não foram batizados com o Espírito Santo. Avareza, ira, discórdia. Lê lá, capítulo 5 de Gálatas. Você vai ver quem é cheio do Espírito Santo, o fruto que gera, e quem está longe do Espírito Santo, o que causa. Então, avalie lá. E se você se enquadra em alguma parte, e não é a parte onde que você tem que transbordar o fruto, tá na hora de a gente mudar a vida. Mudar a nossa conduta diária. Buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar esse batismo com o Espírito Santo, buscar ser renovados pelo Espírito Santo, buscar se renovar a nossa mente, para não tornarmos a forma deste mundo, mas a forma de Deus. Buscar ser transparentes e pregar o Evangelho de Cristo, não só através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes, através do nosso falar, do nosso agir, do jeito que a gente faz em tudo na nossa vida. A gente tem que dar testemunho e ser testemunho de Cristo não só falando, mas no nosso agir e nas nossas atitudes também. Tá bom? Então, o batismo com o Espírito Santo, quando você recebe ali a autoridade, você é equipado também para fazer as obras que Deus planejou para a sua vida e para a minha vida. Quando você está cheio do Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo, você recebe essa equiparação, você fica equipado para fazer as boas obras. Quer ver em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13? Procura lá e lê comigo. Coríntios 12, versículo 13. Diz assim, ó. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Logo abaixo diz, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito Santo. Então, quando somos batizados com o Espírito Santo, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, somos um só corpo. Fomos batizados no Espírito, num único Espírito. Há um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. Então, independente de placas, independente de várias, vamos supor, denominações que tem hoje, você tem que entender que a gente é um só corpo, precisamos buscar a Cristo. Somos um só corpo, então precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros,
desejar o bem uns pelos outros, ficar feliz com a prosperidade do outro, ficar feliz pela sabedoria do outro, ficar se tiver alguém que esteja caindo, ajudar a levantar, não terminar de derrubar. A gente precisa ter esse amor como igreja. E como é que a gente tem esse amor como igreja? Sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 3, versículo 27, também diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já fostes revestidos de Cristo. Então você já é cheio de Cristo na sua vida quando você busca e você recebe esse batismo, esse poder do Espírito Santo que Deus, em sua rica misericórdia, nos doa, nos atribui, permite, conforme o Espírito Santo deseja para o crescimento da sua igreja, tá? Tem uma perguntinha que muita gente começa a questionar. Mas espera aí, quem pode receber o batismo com o Espírito Santo? Todos aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. O batismo com o Espírito Santo é um presente de Deus. Não é um ato que você merece. Nós não merecemos nada. É um ato exclusivo da misericórdia, da graça de Deus. É um presente, é uma dádiva de Deus. Então a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. E o Senhor, Ele vai conceder poder para que você seja cheio do Espírito Santo. Vamos lá para a página 80. Na página 80 de vocês diz assim, Vamos ler? Sabemos que não podemos exatamente definir o Espírito Santo, mas daremos uma definição nos moldes bíblicos, como a gente já conversou aqui, já falamos um pouquinho aqui, deu para você entender, certo? Então continua assim, batismo com o Espírito Santo é revestimento do poder do Espírito Santo para pregarmos a palavra do Senhor com autoridade, adquirir uma vida mais santificada e podemos ser usados pelo Espírito Santo para sermos úteis com os dons dos Espíritos, dons espirituais, para sermos úteis. Então, quando você recebe dom, não é para vaidade, não é para se engrandecer. Quando você recebe um dom, você reconhece que tem esse dom, é para você ser útil no ministério do Senhor. É para sermos úteis na igreja, fazendo a obra de Cristo, pregar o Evangelho. Uns recebem o dom de ministrar, uns recebem o dom da profecia, outros recebem o dom de falar em línguas, outros recebem o dom da caridade, outros recebem o dom de servir. Os dons, eles são úteis para servir a igreja. Então, quando você tem um batismo com o Espírito Santo, a sua vida é santificada e você começa a ver os dons espirituais que Deus atribui à igreja, a cada um de vocês. O batismo com o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo, para que é? Para anunciar o Evangelho de Cristo e ser testemunha deles. Até aqui todo mundo entendeu, né? E aí a gente vai ver o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa, como a gente viu, já estava em Lucas 24, porque ele já tinha falado dessa promessa que todos iam receber. Para quê? Para que a igreja crescesse, né? Então, como receber o batismo com o Espírito Santo? Não existe fórmula mágica para receber o batismo com o Espírito Santo. Não existe eu ficar inventando ou alguém me falando o que eu devo fazer ou não, enrolando. Não existe fórmula mágica. O Espírito Santo, para se obter o batismo com o Espírito Santo, basta crer que Jesus cumpre o que promete. Basta pedir, orar, buscar, continuar sempre a pedir o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai te encher de poder, Ele vai te batizar com o Espírito Santo, Ele vai te encher. Só que você precisa querer, você precisa buscar, você precisa orar.
E você precisa querer esse batismo com o Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Cristo. E aí vem aqui, ó, na página 81, quais são as evidências do batismo do Espírito Santo na vida do cristão? A primeira evidência é que você tem temor, você renuncia ao velho homem, você busca uma vida de santificação, você é testemunha de Cristo, você proclama o Evangelho de Cristo, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele foi assunto aos céus, que Ele em breve voltará, que precisam reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você deve ser testemunha de Cristo. Isso é uma maior evidência que você foi batizado com o Espírito Santo. É a proclamação do Evangelho. É você renunciar à sua vida, morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Fazer as coisas que Deus mandou. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos poder para proclamar esse Evangelho. E a gente não pode deixar de proclamar o Evangelho de Cristo, que Ele cura, liberta, perdoa pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados. A gente precisa pregar para o mundo que ele deve mudar de conduta, que ele precisa se arrepender. O mundo, ele está na depravação do pecado. E a gente precisa fazer com que eles entendam isso, pregando o Evangelho de Cristo, com amor e com autoridade que Cristo, ele te dá quando ele te enche com o Espírito Santo. Para receber o batismo com o Espírito Santo, o crente tem que ficar cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Quer ver? Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 18. Procura comigo. Efésios 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito Santo de Deus, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí eu te pergunto, como buscar cheio do Espírito Santo? Ele diz aqui, ó, quando ele fala buscar ser cheio do Espírito Santo e não embriagueis com vinho, onde há contenda e devassidão, que geralmente quando as pessoas bebem, vamos bem ilustrar isso aqui, quando as pessoas bebem, o que elas fazem? Elas ficam sob a influência do álcool, certo? Sendo pela influência do álcool, elas começam a falar besteira, você deve conhecer alguém, ou alguém da família, ou algum amigo, que já aconteceu isso, começa a falar besteira, ela começa a fazer coisas que ela lúcida não faria. Então quando Paulo diz assim, mas enchei-vos do Espírito Santo, ou seja, deixa você ser influenciado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Porque quando você é influenciado pelo Espírito Santo da sua vida, o que você vai fazer são coisas que condiz a palavra de Deus, aquilo que Cristo quer. Proclamar o Evangelho, fazer as coisas de Cristo. Ser influenciados pelo Espírito Santo é você se encher do Espírito Santo e fazer tudo aquilo que o Espírito Santo lhe ordenar que fazer. Ou seja, você vai ter uma mudança de vida, você vai proclamar o Evangelho de Cristo de uma forma que você jamais imaginava que pudesse fazer. Você vai poder fazer coisas que você jamais tivesse pensado assim, Senhor, eu não tenho capacidade. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai entender que você pode muito mais do que você imagina para fazer as coisas do reino de Deus e para que a igreja de Deus continue sendo proclamada na terra. E aí eu te faço uma pergunta, quando ele fala aqui, versículo 18, para ser cheio do Espírito Santo, aí eu preciso buscar cheio do Espírito Santo, mas como? O próprio versículo na sequência, ele te explica como você faz isso, como você busca isso. Então, no 18 ele fala para você não ser influenciado pelo vinho, mas sim do Espírito Santo. Aí no versículo seguinte, que é o 19, ó como que você busca isso. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, como você busca?
através da palavra de Deus, buscando, cantando, exaltando o nome do Senhor, aonde quer que você esteja. Não é só na igreja, é onde você esteja, sua mente esteja focada com Cristo. É você estar no seu lar, você estar no seu trabalho, com a mente focada em Cristo, pensando, louvando, exaltando ao nome do Senhor, com cânticos espirituais, com salmos que há na Bíblia, né? Então você tem que buscar como ser cheio do Espírito Santo, buscando ser cheio do Espírito Santo com as coisas do céu, não com as coisas da terra. Se você tem um dia muito atribulado, se você tem um dia onde você só briga, se você tem um dia onde você só vê noticiários ruins, se você tem um dia que você só assiste novela, se você tem um dia que você só fica fofocando, o que sua mente vai ficar? Quando você busca mais ao Senhor, mais as coisas espirituais, você vai se enchendo mais e mais das coisas espirituais. Você vai se enchendo mais do Espírito Santo de Deus. E com certeza Deus te batizará com o poder do Espírito Santo. E aí continua dizendo aqui na página 82, o batismo com o Espírito Santo qualifica o crente para servir. Isso aqui é bom, para servir, não é para ficar sendo servido não, meu irmão. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo qualifica o cristão para servir, tá bom? Uma dica aí pra gente. O batismo com o Espírito Santo, os apóstolos pediram para que a igreja escolhesse 7 homens, lembra disso lá em Atos capítulo 6, 3? 7 homens que tivessem algumas qualidades para exercer o diaconato na igreja, ou seja, o serviço na igreja. E aí, eles precisavam de quê? Ter boa reputação, ser uma pessoa justa, misericordiosa, perdoadora, amorosa, reta, honesta. Tá lá na página 82 de vocês do livro. A pessoa, ela também tinha que ser cheia do Espírito Santo. O termo cheio do Espírito Santo demonstra alguma coisa sobrenatural na vida do cristão. É sobrenatural, é dádiva de Deus. Não é você que merece, não é você que tem, é dádiva de Deus, vem direto do Senhor. Geralmente o batismo com o Espírito Santo ou os dons espirituais está ligado com o termo cheio do Espírito Santo, como a gente leu lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, tá? Um cristão, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de sabedoria. E não é uma sabedoria vã, não, uma sabedoria do alto. Sabedoria para falar do nome de Cristo. Sabedoria para proclamar o Evangelho de Cristo. Sabedoria para anunciar o Evangelho de Cristo, para que almas se rendam ao Evangelho de Cristo. E aí vamos concluir essa lição hoje com um foco. Preciso buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. Precisa. Para que a igreja do Senhor continue crescendo, para que o Evangelho do Senhor continue sendo proclamado. Existem muitas nações ainda, muitas pessoas, muitos povos que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo, e o Senhor conta com você para fazer a proclamação desse Evangelho, e o Senhor, Ele vai te dar autoridade, e o Senhor, Ele vai te dar poder para essa proclamação. Basta você buscar. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busca ser cheio do Espírito Santo. Busca, porque isso vai ocasionar em sua vida mudanças sobrenaturais que você, por um momento, talvez, pensou que jamais pudesse ser capacitado para fazer. Tá bom? Então, todo cristão, ele tem o Espírito Santo, mas ele precisa buscar continuamente ser cheios do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula.